Prezados companheiros, irmãos, Maria, semeando amor, paz e alguns conhecimentos, eu espero que o que tem sido dito até agora tenha valido para alguém, principalmente se alguém que está perdido, que não sabe qual caminho seguir, não sabe por que sofre, não sabe por que o que está acontecendo, sem saber o que está acontecendo e por que acontece. É para todos esses que está sendo falado, porque muitos não conhecem, desconhecem o porquê da vida. Então, gente, estava falando vou falar sobre o drama do Calvário, como procedeu o sacrifício final da vida do nosso Mestre, que tanto fez por nós. Aos romanos, pouco lhes importava a distinção entre os prisioneiros vencidos ou escravos, pois não lhe minorava a pena e o tratamento o fato de serem pobres, ricos, cultos, mesmo qualquer reação do vencido, ele era punido. O chicote descia sem cessar nas carnes dos infelizes escravos, que deviam dar o máximo de suas energias para o bem de Roma e os matavam impediosamente ou deixavam-nos apodrecer sem qualquer assistência. Jesus não passava de um judeu culpado de subversão pública e agravado pela condenação do tribunal religioso dos seus patrícios, por cujo motivo seria passível de flagelação, habitual em todos os condenados. Embora condenado pelo suplício da cruz, nem por isso devia ser poupado do azorrague como a preliminar tradicional de qualquer punição. No entanto, devido à sua extrema fraqueza e o estado enfermiço febril, o lictor vergasteou de leve por 3 vezes, apenas usando chicote de couro cru. Porque antes de ser crucificado, eles ainda batiam sem dó nas pessoas. E às vezes eles punham até bolinha, metal na ponta, para ferir mais os condenados. E a sorte, gente, que sorte, entre aspas, né? O cara que chicoteou Jesus só deu 3 chicotadas nele e não tinha nada no couro que pudesse feri-lo, né? Porque ele viu que Jesus já estava quase desmaiando, quase morrendo de cansaço, de dor, de tudo. Ocorreram algumas cenas degradantes contra o Mestre Jesus no pátio da prisão romana, mas não se ajustam à descrição melodramática dos evangelhos. Os legionários romanos eram produtos de férrea disciplina de 3 anos de trabalho. Homens corajosos, decididos, embora rudes e impiedosos. No entanto, jamais desciam ao espetáculo circense de cuspir e esbofetear os prisioneiros, pois mantinham certo decoro em seus atos. Quando Jesus foi recolhido ao pátio da prisão, situada a poucos passos do pretório, diversos simpatizantes e amigos surgiram
Mas a turba de mercenários, contratada pelo Sinédrio e acicatada pelos acólitos de Caifás, impediam propositadamente qualquer manifestação de simpatia a Jesus. Mas ele não foi humilhado pelos legionários do governador, conforme diz Mateus. Isso aconteceu por parte da criadagem ínfima de alguns servos e escravos da comitiva de Pilatos, e que por ser hora de refeições ali descansavam e eram vezeiros em tais empreendimentos sarcásticos. Infelizmente, a maioria se compunha de hebreus mercenários, desses apatriados porque buscavam prestígio ante os seus próprios donos ou então capatazes. Depois que Jesus passou por cenas humilhantes praticadas pelos servos escravos hebreus, foi custodiado por um grupo de soldados romanos. Iniciando-se então a sua trágica jornada a caminho do Calvário. O povo aglomerava-se no portão, nos muros da prisão, quando Jesus apareceu. Maria de Magdala, Salomé, Joana, Sara, Maria e outras mulheres se precipitaram para abraçá-lo, no que foram impedidas. Jesus tinha as mãos atadas, a fisionomia cada vez mostrava que ele estava sentindo cansaço, dores físicas. Ao lado dele seguiam pesado tronco que lhe serviria de cruz. Em dado momento, Verônica enxugou-lhe o rosto e Joana deu-lhe água, e continuaram seguindo até chegarem no Calvário. Jesus mal respirava, gente. Estava com febre, suava muito. Lá se encontravam curiosos, sádicos, animados pelo espetáculo tenebroso. Parentes, amigos, todos estes oravam sob mortificante desespero. Então se deu terrível e doloroso suspense. Amigos e discípulos estremeceram e as mulheres caíram de joelhos sobre cruciante oração, enquanto dois ajudantes despiram Jesus, deixando-lhe apenas um pano em torno de seus rins. O outro lhe ofereceu um caneco com vinho, que serviria para anestesiar os primeiros momentos atrozes da cruz. Em seguida, deitaram-no sobre a cruz, pregaram suas mãos sobre a cruz na trave superior, horizontal, e os pés num apoio de madeira de trave, na vertical. Depois, ergueram a cruz, fixando-se no solo, e havia ao seu lado mais dois condenados. Então foi aí que Jesus viu, que ele lembrou daquela visão que ele teve das 3 cruzes. Mas ele, gente, diz que na realidade ele não sabia que ele ia morrer crucificado. Ele sabia que ia passar por uma determinada, sei lá, disciplina, ou prender alguma coisa, ou morrer de outro jeito. Mas foi aparecido quando ele orou no horto. Era o ponto final do processo da crucificação, que dali por diante o tempo de vida de cada um dos crucificados dependeria exclusivamente de sua resistência orgânica. Do alto da cruz, Jesus circundou o seu olhar terno e amoroso sobre as criaturas que ali se achavam. Finalmente, identificou Madalena, Salomé, Joana, João, o seu querido discípulo, e seu irmão Tiago, Marcos, Tiago o Maior, Pedro, André, Sara, Verônica, amparavam Maria, a infeliz mãe.
aquele quadro afetivo, enfeixando as imagens dos seres que tanto ele tinha amado na sua jornada terrena, satisfez Jesus e o encheu de regozijo. A sua morte e seu sacrifício já não seriam inúteis, pois as almas que escolhera para transmitirem as suas ideias à posteridade agora se comunicavam entre si e se agrupavam pela força coesiva dos pensamentos e dos sentimentos evangélicos. Assim como as ovelhas dispersam-se, reúnem-se sob o carinho protetor do seu pastor. Surgiram então, por ali, infelizes agentes, debochando das coisas que Jesus sempre dizia. Jesus fez então a transfusão de luz e de amor àqueles algozes. Então, apesar disso, deles fazerem rir e ridicularizarem Jesus, Jesus enviou um olhar amoroso de amor, né, profundo para aquelas pessoas, dizendo: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O sol, muito quente, fazendo Jesus suar com dores de cabeça, as feridas da mão doendo, sangrando, né, os seus pés. E depois, poucas horas depois, ele começou a sentir a rigidez da garganta. E, não mais podendo pronunciar nada, nem por isso, ele expirou, sem falar qualquer, sendo por isso que ele não pôde pronunciar qualquer palavra para alguém que estivesse por ali. E quando ele foi crucificado, já passava do meio-dia, calor sufocante, o que obrigava a retirada das pessoas. Todos mostravam-se cansados e fartos daquela cena da crucificação. Não era permitido ninguém chegar perto, então ficava ao longe, orando por ele. E quando já faziam 2 horas que Jesus fora crucificado, nuvens densas começaram a se formar, o que fez com que o pessoal se debandasse dali, né? Porque estava armando um tempo de chuva, as nuvens escurecendo cada vez mais. O cimo do Gólgota estava ficando deserto. De estranhos e de curiosos, somente ficaram ali amigos, discípulos, que ficaram até o fim, queriam ficar até o fim do que Jesus estava passando. A dor do cordeiro extravasava o cálice da suportação humana. Jesus já não estava mais aguentando, gente. Se ele já não estava bem antes da crucificação, estava doente, sentindo-se doente, febril, com dores pelo corpo todo, agora vocês imaginem preso. Súbito, uma dor atroz partiu-lhe das pontas dos dedos da mão esquerda. Subiu o braço rápido e, no átimo de segundo, bloqueou-lhe o coração, paralisando a respiração. Um forte estremecimento sacudiu-lhe as faces, os lábios e as pontas dos dedos entorpecidos, e os olhos se nublaram completamente e a sua cabeça tombou. Sua cabeça pendeu, desamparada sobre o ombro esquerdo. O Messias havia expirado. Eram 3 horas da tarde, numa sexta-feira, antes da Páscoa. Tiago viu-lhe a morte à luz do relâmpago e caiu de joelhos num grito de dor.
no brado de júbilo pela sua libertação do suplício bárbaro da cruz. Todos se levantaram e numa só exclamação gritavam jubilosos: Hosanas, Hosanas! O Mestre expirou, o Senhor nos ouviu. Graças à sua natureza delicada e enfraquecida, e o seu enfraquecimento vital, produzido pela exudação sanguínea no Horto das Oliveiras, ele sucumbira em menos de 3 horas pelo rompimento da veia, da aorta, dando-lhe a desejada libertação na cruz. Então, estourando, lá dentro, nas veias, artérias, porque ele já não estava aguentando mais, estava sofrendo muito. Então foi isso que libertou, fez com que ele morresse. Chovia torrencialmente, mas ninguém abandonava o local. Maria, abraçada à trave inferior da cruz, beijava o dorso do filho amado. Madalena soluçava prostrada, de bruços no chão lamacento. Tiago não tirava os olhos de Jesus. Pedro, João continuavam ali também. Finalmente, ao anoitecer, José de Arimateia e Nicodemos, conseguindo de Pilatos autorização para descer-lo da cruz, fizeram isso e limparam Jesus, passaram sais da tradição hebraica, aromas, envolveu Jesus em lençóis limpos, o corpo amado do Mestre, e ele foi colocado num sepulcro novo, até depois ser buscado outro dia, outro lugar, pois sábado não haveria cerimônias, não havia cerimônias no sábado, principalmente também porque estava na véspera da Páscoa, Diante de choros, lamentos, as pessoas foram se encaminhando, olhando para trás as 3 figuras da cruz que Jesus havia visto mediunicamente durante a sua agonia no horto e na véspera de sua morte. Daquele momento em diante, a cruz deixava de ser instrumento de castigo infamante do homem para se tornar o caminho abençoado da libertação espiritual humana. Jesus havia triunfado sobre as trevas, nutrindo a luz do mundo através do combustível sacrificial do seu próprio sangue. Gente, vocês viram que coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. Aqui está. Espero que vocês vejam a figura do nosso amado Mestre, que muito fez por nós. Vamos segui-los. Vamos todos nós seguir os seus passos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.